Olá, meus amados. Aqui é a Josi, terapeuta do grupo Fonte do Saber. Estou aqui para continuar com a leitura do livro Atitude Mental Positiva, de Napoleon Hill. Antes de começar a leitura, vamos respirar profundamente, relaxar nosso corpo, meditar nas frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato. Com muito amor, com muita gratidão, vamos continuar a leitura. Parte 3 do livro. Sua chave para a cidadela da riqueza. Capítulo 11. Existe um atalho para a riqueza? Existe um atalho para a riqueza? Um atalho é definido como uma forma de realizar algo mais rapidamente do que pelo processo ordinário. É uma rota mais direta do que a normalmente tomada. E o homem que toma o atalho conhece seu destino. Ele conhece a rota mais direta. Todavia, nunca chegará a seu destino, a menos que inicie e continue em direção a ele, não obstante as interrupções que encontre ou os obstáculos com que se depare. No capítulo 2, listamos os 17 princípios do sucesso. 1. Atitude mental positiva. 2. Objetivo definido. 3. Esforço extra. 4. Pensamento exato. 5. Autodisciplina. 6. Mente superior. 7. Fé aplicada. 8. Personalidade agradável. 9. Iniciativa pessoal. 10. Entusiasmo. 11. Atenção controlada. 12. Trabalho em equipe. 13. Aprender com a derrota. 14. Visão criativa. 15. Orçamento de tempo e dinheiro. 16. Manutenção da boa saúde física e mental. 17. Usar a força cósmica do hábito. Lei universal. Por que repetimos os 17 princípios do sucesso? Queremos mostrar a você o atalho para a riqueza. Queremos que você tome a rota mais direta. Para tomar a rota mais direta, você deve necessariamente pensar com AMP. E uma atitude mental positiva resulta da aplicação desses princípios do sucesso. A palavra pensar é um símbolo. O significado dela para você depende de quem você é. Quem é você? Você é o produto da sua hereditariedade, meio ambiente, corpo físico, mente consciente e subconsciente, experiência de uma determinada posição e direção no tempo e no espaço e algo mais, incluindo poderes conhecidos e desconhecidos. Quando você pensa com AMP, pode relacionar, usar, controlar ou harmonizar todos eles. Só você pode pensar por você. Portanto, o atalho para a riqueza, para você, pode ser expresso em um símbolo com 5 palavras. Pense com AMP e enriqueça. Se você realmente pensar com AMP, automaticamente vai prosseguir com a ação. Vai empregar os princípios de AMP expressos neste livro, os quais vão ajudá-lo a atingir qualquer meta
que não viole as leis de Deus ou os direitos dos seus semelhantes. Piloto 11. Um pensamento pelo qual se guiar. Um atalho para a riqueza. Pense com AMP e enriqueça. Se você tem AMP, você pode fazer, se acreditar que pode. Capítulo 12. Atrair, não repelir a riqueza. Seja você quem for, independentemente da sua idade, educação ou ocupação, você pode atrair riqueza. Também pode repelir. Dizemos atrair, não repelir a riqueza. Este capítulo diz como você pode ganhar dinheiro. Você gostaria de ser rico? Seja sincero consigo mesmo. Claro que sim. Ou você tem medo de ser rico? Talvez você seja doente e, devido a isso, não tente adquirir riqueza. Se for este o caso, lembre-se da experiência de Milo C. Jones, sobre quem você leu no capítulo 2. Ou, se você está internado em um hospital, pode atrair riqueza enganjando-se em estudo, pensamento e planejamento, como fez George Stickfick. Numa cama de hospital, pense. Ao estudar a carreira de homens bem-sucedidos, vez após vez, descobrimos que eles datam seu sucesso do dia que pegaram uma obra de autoaperfeiçoamento. Nunca subestime o valor de um livro. Os livros são ferramentas, proporcionam inspirações que pode alcançá-lo em um novo e ousado programa e também iluminam os dias sombrios que um programa assim implica. George Stickfick estava convalescendo no hospital administrativo para veteranos de Rennes. Lá ele descobriu por acaso o valor do tempo dedicado a pensar. Financeiramente estava falido. Enquanto convalescia, tinha muito tempo livre. Não havia muita coisa a fazer, exceto ler e pensar. Ele leu Quem Pensa Enriquece e ficou pronto. George teve uma ideia. Muitas lavanderias sabiam. Dobravam suas camisas recém-passadas sobre um pedaço de cartolina para mantê-las lisas e livres de amassados. Escrevendo algumas cartas, ficou sabendo que essas cartolinas de camisa custavam às lavanderias $4 o milhar. Sua ideia era vender as cartolinas a $1 o milhar. No entanto, cada uma levaria um anúncio. Os anunciantes, é claro, pagariam pelo espaço e George teria um lucro. Ele teve uma ideia e tentou fazê-la funcionar. Quando saiu do hospital, entrou em ação. Novato no campo da publicidade, teve seus problemas, mas finalmente desenvolveu técnicas de vendas bem-sucedidas por meio do que os outros chamam de tentativa e erro, mas nós chamamos de tentativa e sucesso. George manteve o costume que havia começado no hospital de dedicar tempo ao estudo, pensamento e planejamento todos os dias. Mesmo com o negócio avançando rapidamente, decidiu aumentar suas vendas, aumentando a eficiência do serviço. As cartolinas, quando retiradas das camisas, não eram conservadas pelos clientes das lavanderias. Ele perguntou a si mesmo: como posso fazer com que as famílias guardem essas cartolinas de camisa com as propagandas? A solução fulgurou em sua mente. O que fez? De um lado da cartolina da camisa, continuou a imprimir um anúncio em preto e branco ou em cores. Do outro lado, acrescentou algo novo.
Um jogo interessante para as crianças, uma receita deliciosa para a esposa ou palavras cruzadas provocativas para toda a família. George diz que o marido se queixou de que a conta da lavanderia tinha subido de forma súbita e inexplicável. Ele então descobriu que a esposa estava mandando para a lavanderia camisas as quais ele normalmente poderia ter usado um outro dia, apenas para obter mais das receitas de George. Mas não parou por aí. Ele era ambicioso, queria expandir seus negócios ainda mais. Então, se perguntou outra vez: como? E encontrou sua resposta. George Stickfield doou o valor total de $1 por milhar que recebia das lavanderias para o Instituto Americano de Lavanderia. O Instituto, por sua vez, recomendou a todos os membros que ajudassem a si mesmo e a associação comercial usando as cartolinas de camisa de George Stickfield com exclusividade. E assim ele fez outra descoberta importante. Quanto mais você dá aquilo que é bom e desejável, mais recebe. O tempo dedicado a sessões de pensamento cuidadosamente planejado trouxeram considerável riqueza a George Stickfield. Ele descobriu que observar tempo é essencial para a atração bem-sucedida de qualquer riqueza. É no silêncio que nossas melhores ideias nos ocorrem. Não cometa o erro de acreditar que você está no seu estado mais efetivo e eficiente quando em algum tipo de correria frenética. Não presuma estar perdendo tempo quando reserva um tempo para pensar. O pensamento é a fundação sobre a qual tudo mais é construído pelo homem. Não é necessário você ir para um hospital para estabelecer o hábito de ler bons livros de motivação, pensar ou fazer planos. E suas sessões de pensamento, estudo e planejamento não precisam ser muito longas. Se investir apenas 1% do seu tempo em uma sessão dessas atividades, isso fará uma incrível diferença na velocidade com que você alcança suas metas. Seu dia tem 1440 minutos. Invista 1% desse tempo em uma sessão de estudo, pensamento e planejamento e ficará pasmo com o que esses 14 minutos farão por você. Então, pode ficar surpreso ao verificar que, desenvolvendo esse hábito, receberá ideias construtivas quase a qualquer hora ou em qualquer lugar onde possa estar. Enquanto lava a louça, ou anda de ônibus, ou toma banho. Certifique-se de usar duas das maiores, todavia simples, ferramentas de trabalho já inventadas. Ferramentas usadas por um gênio como Thomas Edison. Um lápis e um pedaço de papel. Ele tinha papel e lápis sempre à mão. Desse modo, você, como ele, vai registrar as ideias que aparecem de dia ou de noite. Outro requisito para atrair riqueza é aprender a definir sua meta. É importante que você entenda isso. Poucas pessoas, mesmo quando percebem a importância, entendem realmente como definir uma meta. Aprenda a definir suas metas. Existem 4 coisas importantes a ter em mente. A. Escreva sua meta. Você, então, vai começar a cristalizar seu pensamento. O próprio ato de pensar enquanto escreve terá a tendência de criar uma impressão indelével
em sua memória. B. Dê um prazo a si mesmo. Especifique um tempo para alcançar seu objetivo. Isso é importante para motivá-lo. Parta na direção de sua meta e continue andando em direção a ela. C. Defina padrões elevados. Parece haver uma relação direta entre a facilidade de alcançar uma meta e a força dos seus motivos. Você descobriu por si, no capítulo 9, como motivar a si mesmo e no capítulo 10, como motivar aos outros. E de modo geral, quanto mais alta for sua meta principal, mais concentrado será o esforço para alcançar. O motivo para isso é que a lógica tornará obrigatório almejar pelo menos um objetivo intermediário, bem como um imediato. Assim, almeje alto e tenha então um degrau imediato e outro intermediário, levando à sua realização. A seguinte pergunta deve estimular seu pensamento. Onde você vai estar e o que estará fazendo daqui a 10 anos se continuar fazendo o que está fazendo agora? D. Almeje alto. É curioso que almejar alto na vida, pleitear prosperidade e abundância, não exige mais esforço do que é exigido para se aceitar miséria e pobreza. Barganhei com a vida por um centavo e a vida não pagava mais. Por mais que eu implorasse à noite, quando contava minhas parcas reservas. Pois a vida é apenas empregadora. Ela dá o que você pede. Mas, uma vez que tenha estabelecido o salário, ora, é preciso aguentar a tarefa. Trabalhei por um salário vil, só para descobrir, consternado, que qualquer salário que eu tivesse pedido à vida, a vida teria pago com boa vontade. Você deve ser corajoso o suficiente para pedir à vida mais do que possa sentir que mereça neste momento, porque é um fato observável. As pessoas tendem a elevar-se para atender às demandas colocadas sobre elas. Embora seja extremamente desejável que você projete seu programa do começo ao fim, isso nem sempre é viável. Não se sabe sempre todas as respostas entre o início de um grande empreendimento ou jornada e seu final. Mas, se você sabe onde está e onde quer estar, começando de onde está para chegar aonde quer estar, avançará passo a passo até chegar lá, caso se mantenha adequadamente motivado. Dê aquele primeiro passo. A coisa mais importante depois de definir uma meta é partir para a ação. Uma avó de 63 anos, a senhora Charles Philippia, decidiu que iria a pé de Nova York para Miami, Flórida. Ela chegou a Miami e, enquanto estava lá, foi entrevistada por jornalistas. Eles queriam saber se a ideia de uma longa viagem a pé não a assustara. Como ela conseguira coragem para fazer uma viagem, tendo os pés como seu único meio de transporte? Não é preciso coragem para dar um passo, respondeu Philippia. E isso foi tudo o que eu realmente fiz. Só dei um passo, e então dei outro passo, e depois outro, e mais outro, e aqui estou eu. Sim, você deve dar aquele primeiro passo. Não faz diferença quanto tempo de pensamento e estudo você tenha gasto. Isso será de pouca utilidade a menos que você também haja.
Um dos autores foi apresentado a um homem em Phoenix, Arizona, por um amigo. Foi uma apresentação um tanto estranha. Conheça o homem que recebeu $1 milhão em dinheiro por uma mina de ouro e agora tem $1 milhão e também é dono da mina. Como nesse mundo você conseguiu uma coisa dessas? Veio a pergunta com considerável admiração. Oh, eu tive uma ideia, mas não tinha dinheiro. Eu tinha uma picareta e uma pá. Então peguei minha picareta e minha pá e fui tornar minha ideia uma realidade, ele respondeu. Aí me ocorreu, se eu procurasse uma mina de ouro e cavasse em torno do veio, caso a encontrasse, uma das grandes corporações de mineração poderia bancar o trabalho nela, já que eu não teria o capital necessário. Você sabe, o maquinário de mineração custa bastante dinheiro hoje em dia. Então procurei e achei um veio de ouro. Tudo indicava que tinha feito uma descoberta muito valiosa. Vendi por $2 milhões. Os termos eram $1 milhão em dinheiro e uma primeira hipoteca de $1 milhão. Quando as operações de mineração estavam em andamento, o veio esgotou-se. Informei aos donos da mineradora que, se quisessem abandonar a mina, eu a retomaria e cancelaria a hipoteca. Eles aceitaram. Então você vê, recebi $1 milhão em dinheiro pela mina e ainda tenho $1 milhão e a mina. Riqueza repelida com AMN. Uma atitude mental positiva atrairá riqueza, mas uma atitude mental negativa fará exatamente o contrário. Com uma atitude mental positiva, você vai continuar tentando até obter a riqueza que procura. Pode começar com uma atitude mental positiva e dar o primeiro passo adiante. Todavia, pode ficar influenciado pelo lado negativo de seu talismã e parar quando está a apenas um passo de alcançar seu destino. Você pode deixar de empregar um dos 17 princípios do sucesso. Cá está um bom exemplo. Vamos chamar nosso homem de Oscar. Em meados de 1929, Oscar estava na estação de trem de Oklahoma City, onde precisava aguardar por várias horas uma conexão para o leste. Ele havia passado meses no deserto do oeste, com temperaturas de até 38 graus. Andava à procura de petróleo para uma firma do leste e tivera êxito. Oscar havia se formado no MIT. Dizem que tinha combinado a velha varinha de vedor, galvanômetro, magnetômetro, oscilógrafo, válvulas de rádio e outros instrumentos em um aparelho para a detecção de depósitos de petróleo. Ele fora informado de que a empresa da qual ele era representante estava insolvente. A falência ocorrera porque o presidente havia usado os grandes recursos em dinheiro em especulações no mercado acionário. O mercado quebrou no final de 1929. Oscar estava a caminho de casa, sem emprego, e o panorama era deveras desanimador. A AMN começou a exercer uma poderosa influência sobre ele. Como tinha que esperar várias horas, decidiu ocupar-se montando seu instrumento na estação de trem. A leitura do aparelho foi tão alta na indicação positiva de depósito de petróleo que Oscar, enraivecido, impulsivamente chutou o instrumento e o destruiu.
Veja, ele estava frustrado. Não poderia haver tanto petróleo. Não poderia haver tanto petróleo, gritou repetidamente, em desgosto. Mas Oscar estava frustrado. Estava sob a influência de uma atitude mental negativa. A oportunidade que estivera buscando jazia a seus pés. Ele tinha apenas que dar um passo para alcançá-la. Mas devido à influência de AMN, recusou-se a reconhecer isso. Oscar perdeu a fé em sua própria invenção. Se estivesse sobre a influência de AMP, poderia ter atraído a riqueza ao invés de repelido. Fé aplicada é um dos 17 importantes princípios do sucesso. O teste de sua fé é se você a aplica na hora da sua maior necessidade. A AMN levou Oscar a acreditar que muitas das coisas em que ele tinha fé estavam erradas. Como você deve lembrar, a depressão trouxe uma consciência de medo à mente de muitas pessoas. Ele foi uma delas. Tinha trabalhado duro e se sacrificado. Contudo, estava desempregado por algo de que não tinha culpa. Oscar tinha o presidente da companhia em alta estima. No entanto, aquele homem em quem ele confiava desviara fundos da empresa. Agora, a máquina que tinha provado seu valor no passado parecia ter pifado. Sim, ele estava frustrado. Quando Oscar embarcou no trem, na estação ferroviária de Oklahoma City, naquele dia, deixou seu aparelho para trás e também deixou um dos mais ricos depósitos de petróleo do país. Pouco tempo depois, descobriu-se que Oklahoma City estava literalmente boiando em cima de petróleo. Oscar tornou-se a demonstração viva da aplicação de dois princípios. Uma atitude mental positiva atrai riqueza e uma atitude mental negativa repele. A riqueza pode ser adquirida com um salário modesto. Mas você pode dizer, tudo isso sobre atitudes mentais positivas e negativas é muito bom para quem quer fazer $1 milhão. Mas eu não estou realmente interessado em fazer 1 milhão. Claro, eu quero segurança, quero o suficiente para viver bem e cuidar das necessidades que terei um dia quando me aposentar. E quanto a mim, que sou um empregado de escritório? E quanto a mim, que tenho apenas um salário justo? Aqui está a nossa resposta. Você também pode adquirir riqueza suficiente para ter segurança, ou até mesmo riqueza suficiente para tornar-se rico, apesar do que você diz. Apenas deixe a influência de AMP, de seu talismã, afetá-lo de modo favorável. Vamos provar que isso pode ser feito. E se por algum motivo você não estiver totalmente convencido, apenas leia um livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, dê o seu primeiro passo à frente. Continue indo e você terá a segurança financeira ou riqueza que está procurando. Foi exatamente isso que o Sr. Osborne fez. Osborne era um trabalhador assalariado. No entanto, adquiriu riqueza. Não faz muitos anos que se aposentou com a seguinte declaração: agora passo o tempo com o meu dinheiro ganhando dinheiro para mim, enquanto eu faço o que eu quero fazer. Novamente, o princípio usado por Osborne é tão óbvio que muitas vezes não é visto. O princípio que ele aprendeu e que você também pode empregar agora será declarado em umas poucas palavras.
na leitura de O Homem Mais Rico da Babilônia, Osborne descobriu que a riqueza pode ser adquirida se você A. Economizar apenas 10 centavos de cada dólar que ganha. B. A cada 6 meses, investir suas economias e os juros ou dividendos dessas economias em investimentos. C. Quando investir, procurar conselho especializado em investimentos seguros e assim não jogar e perder seu capital. Vamos repetir. Isso é exatamente o que Osborne fez. Apenas pense nisso. Você pode ter segurança ou riqueza economizando apenas 10 centavos de cada dólar que ganha e investindo com segurança. Quando você deve começar? Faça isso agora. Vamos comparar a experiência de Osborne com o de um homem que tinha boa saúde física e leu um livro inspirador. Ele tinha 50 anos de idade quando foi apresentado a Napoleon Hill. Esse homem sorriu ao dizer: li seu livro Quem Pensa Enriquece há muitos anos, mas não estou rico. Napoleon riu e então respondeu a sério: mas você pode ser rico. Seu futuro está à sua frente. Você deve preparar-se para estar pronto. E ao se preparar para as oportunidades que estão disponíveis para você, deve primeiro desenvolver uma atitude mental positiva. E o interessante é que o homem deu atenção ao conselho do autor. 5 anos depois, não estava rico, mas havia desenvolvido uma atitude mental positiva e estava no caminho para a riqueza. Ele tivera uma dívida de muitos milhares de dólares. No período de 5 anos, liquidou as dívidas completamente e começou a fazer investimentos com o dinheiro que economizou. Ele desenvolveu AMP e estudou o livro Quem Pensa Enriquece. Não apenas leu, aprendeu a reconhecer os princípios e aplicá-los. Quando o lado AMN de seu talismã estava influenciando-o, ele era como aqueles trabalhadores que culpam suas ferramentas por sua produção pobre. Você alguma vez culpou suas ferramentas? Onde recai a culpa se você possui uma câmera perfeita e usa o filme certo? Se você tem o conjunto apropriado de regras para tirar fotos perfeitas sob todos os tipos de circunstâncias? Se alguém tira fotografias perfeitas com a sua câmera, mas as suas são um fracasso, a culpa é da câmera? Pode ser que você já tenha lido as regras, mas nunca tenha reservado um tempo para entendê-las. Ou, se entendeu, pode ser que não as tenha aplicado. Pode ser que você tenha lido Atitude Mental Positiva, um livro que poderia mudar todo o curso da sua vida para melhor, sem reservar tempo para entender, memorizar autos motivadores, aprender os princípios que vão garantir sucesso e aplicá-los? Sua resposta ficará evidente para você por meio da sua ação. Mas não é tarde demais para aprender. Se não aprendeu até agora, pode muito bem aprender neste momento. Você não terá êxito consistente a menos que conheça e entenda as regras. Não terá sucesso continuamente a menos que as aplique. Portanto, reserve tempo para compreender e aplicar o que você está lendo neste livro. A MP irá ajudá-lo. A casa dos meus sonhos. Lembre-se, os pensamentos que você tem e as declarações que faz sobre si mesmo determinam sua atitude mental. Se você tem um objetivo que vale a pena, encontre a razão pela qual você pode alcançá-lo.
em vez de centenas de razões pelas quais não pode. Uma das regras para se obter o que se quer por meio de AMP é agir assim que tiver uma meta em vista. Outra é fazer um esforço extra. W. Clement Stone conta a seguinte experiência que ilustra as duas regras. Uma noite em abril, quando eu estava visitando Frank e Claudia Noonan na cidade do México, Cláudia comentou: quem me dera tivéssemos uma casa nos Jardines del Pedregal de San Angelo. Essa é a parte mais desejável dessa linda cidade. Por que não? Perguntei. Frank riu e respondeu: não temos dinheiro. Isso faz alguma diferença se você sabe o que quer? Perguntei. E sem esperar por uma resposta, fiz uma pergunta que poderia fazer a você. A propósito, você já leu algum livro inspirador e motivador, como Quem Pensa Enriquece, O Poder do Pensamento Positivo, Eu Posso, Eu Desafio Você, TNT, Imaginação Aplicada, Turn of Green Lights in Your Life, Access the Diamantes ou The Magic of Believing? Não, foi a resposta. Com isso, contei várias experiências de pessoas que sabiam o que queriam, liam um livro inspirador, escutavam sua mensagem e, em seguida, entravam em ação. E até contei que anos atrás eu havia comprado uma casa nova de $30 mil em meus próprios termos, com um sinal de $1.500. E como no devido tempo ela foi completamente paga. Prometi mandar um dos livros recomendados. Mandei. Frank e Claudia Noonan estavam prontos. No mês de dezembro seguinte, enquanto eu estudava na minha biblioteca, recebi um telefonema de Cláudia que disse: acabamos de chegar na cidade do México. E a primeira coisa que Frank e eu queremos fazer é agradecer. Agradecer pelo quê? Queremos agradecer por nossa nova casa nos Jardines del Pedregal, em San Angelo. No jantar, alguns dias mais tarde, Cláudia explicou. Num final de tarde de sábado, Frank e eu estávamos relaxando em casa. Alguns amigos dos Estados Unidos telefonaram e perguntaram se poderíamos levá-los aos Jardines del Pedregal, em San Angelo. Acontece que estávamos bastante cansados. Além do mais, tínhamos ido lá com eles no início da semana. Frank estava pronto para dar uma desculpa, quando uma expressão usada no livro fulgurou em sua mente. Faça um esforço extra. Enquanto andávamos com eles, através daquele paraíso construído pelo homem, vi a casa dos meus sonhos, até a piscina que eu desejava. Cláudia é a campeã de natação, Cláudia Eckert. Frank comprou-a. Frank disse: você vai gostar de saber que, embora a propriedade custe mais de $500 mil, fiz um depósito de apenas $5.000. Custa menos para nossa família morar nos Jardines de Pedregal, de San Angelo, do que em nossa antiga casa. Por quê? Perguntei surpreso. Bem, compramos as duas casas que havia na propriedade em vez de uma. O aluguel de uma casa é suficiente para pagar tudo. Não era nada de muito surpreendente. É bastante comum uma família comprar um apartamento duplex, alugar um e viver no outro. Para uma pessoa sem experiência, o surpreendente é a facilidade de conseguir o que se quer
ao compreender e aplicar os princípios do sucesso encontrados em uma autobiografia ou livro de autoaperfeiçoamento. Atrai a riqueza com a AMP. Dizemos, você diz, dinheiro chama dinheiro e eu não tenho dinheiro. Essa é uma atitude mental negativa. Se você não tem dinheiro, use DOP, que é do que se trata o próximo capítulo. Piloto número 12. Pensamentos pelos quais se guiar. 1. Se você conhece seu destino específico e dá o primeiro passo, você está a caminho. 2. O teste de sua fé é se você a aplica quando não está em dificuldades, bem como no seu momento de maior necessidade. 3. Se você não tem êxito quando finalmente lê e estuda atitude mental positiva, de quem é a culpa? 4. A casa dos seus sonhos. Você pode tê-la como Frank e Cláudia Nona. Você pode comprar 2 casas e alugar uma para pagar ambas. 5. Você precisa sofrer um acidente ou adoecer e ir parar no hospital para estabelecer o hábito de dedicar tempo regularmente ao estudo, pensamento e planejamento referentes à sua vida pessoal, familiar ou profissional? 6. Você deu a largada rumo à realização de metas desejáveis. A. Escrevendo cada meta. B. Estabelecendo prazos para alcançá-las. C. Estabelecendo metas elevadas. E D. Inspecionando suas afirmações escritas diariamente? 7. Onde você vai estar e o que estará fazendo daqui a 10 anos se continuar fazendo o que faz agora? 8. O homem mais rico da Babilônia. Esse livro oferece uma fórmula comprovada de sucesso. A. Economize apenas 10 centavos de cada dólar que você ganhar. B. A cada 6 meses, invista suas economias e os juros ou dividendos dessas economias e investimentos. C. Antes de investir, procure conselho especializado em investimentos seguros. D. Se precisar do dinheiro que está economizando para despesas ou necessidades presentes, trabalhe 1 hora extra ou mais, de modo que não tenha desculpas para não economizar 10% dos seus ganhos. Dedique-se a tempo de estudo, pensamento e planejamento com AMP.